professor Éder Knapp e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a literatura do contrabaixo. Vamos falar de métodos e estudos. Vamos falar de Billet, de Petrarch e de Storhabe. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é a grande diferença que existe entre um método de contrabaixo e um livro de estudos de contrabaixo. Um método de contrabaixo é um livro que nos ensina passo a passo, desde o nível iniciante até o nível profissional, todas as técnicas de mão esquerda e de mão direita. E um livro de estudos, ele não necessariamente nos ensina a tocar contrabaixo. Ele serve como um complemento ao estudo de um método. Ou seja, você deve saber, no mínimo, tocar alguma coisa no instrumento para conseguir vencer os obstáculos que aquele estudo está propondo. Logo, o estudo serve como um complemento ao método. E nós vamos falar hoje do método Billet, que, na minha opinião, é o mais completo método de contrabaixo já escrito até hoje. Ele é um método escrito em inúmeros volumes, é praticamente uma enciclopédia do contrabaixo. Mas na aula de hoje nós vamos falar apenas do volume 1, primeiro curso prático, e do volume 1, segundo curso prático, que é a escola de arco. Então, falando sobre o segundo curso prático, que é a escola de arco, como vocês podem ver na foto, eu vou tocar para vocês o estudo número 4, que fica na página 39. Como vocês podem observar na foto, existe o estudo na parte superior da página e logo abaixo existem inúmeras variações de arco que nós devemos aplicar ao estudo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente deve proceder com este método. Eu vou tocar o estudo número 4 e vocês podem observar lá em cima que ele pede que use todo o arco. Logo, a gente deve trabalhar com todo o arco. Isso é o estudo como está escrito. Na variação número 1, ele pede que a gente toque no mesmo andamento, porém utilizando metade do arco. Vejam só como fica. E na variação número 2, vocês podem observar que ele muda a figura rítmica. Ou seja, ao invés de usar as mínimas, ele está usando semínimas com pausas. E pedindo que toque uma semínima no talão e a outra semínima na ponta. Vejam só como fica. Eu quero aproveitar que estou mostrando esta variação para mostrar para vocês uma técnica que deve ser utilizada sempre. Nós podemos fazer um gesto, como levar o arco até a região da ponta, passando ele levemente sobre a corda. Porém, antes de tocar a próxima nota, a gente deve colocar o arco na corda e depois tocar. Nunca cheguem com o arco no ar e tentem tocar a nota. Por exemplo, o que não se deve fazer é isso. Porque ele vai ricochetear na corda. Tá entendendo? É muito importante que antes de tocar, vocês coloquem ele na corda e somente depois toquem. Isso vai servir para toda a vida de vocês. Bom, como vocês podem ver, existem inúmeras variações. E vocês devem estudá-las todas completas, ou seja, do primeiro compasso do estudo número 4 até o último. E observando cada detalhe e tudo que ele está querendo trabalhar com essas variações. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o volume 1, primeiro curso prático. No primeiro curso prático do Billet, ele trabalha a mão esquerda e explica em detalhes cada posição do nosso instrumento. E para cada posição ele reserva toda uma seção que
que tem um número imenso de estudos e de todas as combinações possíveis que existem dentro de cada posição. Eu vou dar um exemplo para vocês da primeira troca de posição que fica na página 20 do primeiro curso prático. Observem sempre que há a troca de posição e de todas as maneiras que ele propõe. Ele mostra em detalhes, com todas as notas, como vocês podem observar na foto, ele coloca bemol e sustenido para que a gente aprenda já desde o início as enarmonias e que a gente se habitue a ler essas notas e relacionar elas a essas posições. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o método do Petrarch. Esse é um estudo do Simplified Higher Technique for Double Bass, escrito por Francisco Petrarch, que é considerado um dos maiores contrabaixistas de todos os tempos. Ele escreveu uma série de estudos que é muito importante para manter, e não só para manter, mas construir uma técnica limpa e que funciona de maneira muito precisa. Esse estudo que acabei de mostrar é um estudo de quintas que está no livro. Nesse estudo é muito importante observar que os dedos devem baixar sempre juntos e quando eles trocam de corda somente os dedos que vão tocar. Eu vou mostrar mais uma vez. Portanto, não é correto fazer esse estudo desta maneira aqui. Evitem isso sempre. Bom, esse método propõe um estudo de técnica de capotasto. O que é capotasto? Capotasto é o dedo polegar. Ele vai funcionar nesta região aqui, onde o braço do instrumento termina, ele vai funcionar como uma pestana, como essa parte aqui do instrumento. Ele, na verdade, vai funcionar como mais um dedo que vai nos auxiliar. E Franco Petrarch não inventou as posições que eu vou mostrar para vocês, mas ele compilou, sistematizou e detalhou elas neste livro. Ou seja, ele escreveu literalmente um livro que explica e ensina uma técnica. E a técnica é baseada em 3 posições. Uma posição cromática, como a que eu estou fazendo, que nós podemos fazer a seguinte combinação. Podemos tocar um tom e um semitom. Nós podemos tocar um semitom e um tom. A segunda posição que ele explica é a semicromática, que ela tem o distanciamento de um tom e termina com semitom. Nessa posição nós temos a combinação de um tom e de 2 tons, se quisermos, ou muitas outras que podemos fazer, mas ela é muito usada desta maneira. E a última posição é a posição que ele chama de diatônica, que é a posição, digamos assim, que a gente, com os intervalos que finalizam uma escala maior, por exemplo. Vou recapitular posição por posição. Cromática, semicromática, diatônica. E ele também trabalha muito nesse livro o uso deste dedo, que é o capotasto, na região do braço também,
que vai nos facilitar executar muitos trechos orquestrais e de concertos para contrabaixo e orquestra com mais facilidade e com menos trocas de posição. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o Storrab. O que eu estou fazendo aqui é o início do primeiro dos 32 estudos do Storrab, que é um livro de estudo feito por dois grandes contrabaixistas. Esse livro eu recomendo que vocês façam paralelo ao Billet 3, porque quando vocês estiverem no nível de fazer o Billet 3, esses estudos vão complementar muito bem todas as questões técnicas que vocês estarão precisando que sejam desenvolvidas e ampliadas. É um livro que auxilia muito, principalmente nos prepara muito para tocar em orquestra sinfônica, pois ele faz muitas combinações de linhas que são inspiradas no repertório de orquestra sinfônica. Logo, ele será algo que vai trazer um legado muito grande para vocês todos. É sempre importante estar fazendo um livro, um método, um livro de técnica, como é o Petrarch, e um livro de estudos, como é este, por exemplo, do Storrab. E na próxima videoaula, nós vamos falar de literatura do contrabaixo e vamos falar de música orquestral e música de câmara. Vamos falar da Quinta de Beethoven e da Baquiana 9 de Villa-Lobos.